Boa noite, meninos. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, nossa aula prática de hoje, eu fiz um ajuste em relação, não à classificação, mas em relação à quantidade de lâminas, tá? Que são as algas verdes e as diatomáceas. A gente vai ver lâminas das diatomáceas e algas verdes. Como as diatomáceas são apenas duas lâminas, eu juntei as aulas práticas, eu esperei terminar a aula de diatomácea para juntar com as aulas de as algas verdes, porque senão ficavam poucas lâminas, 2 slides, um slide, né? Porque tem pouco material em lâmina. O que a gente tinha mais para que vocês pudessem fazer as aulas práticas eram as algas da nossa coleção líquida, que é mantida em formol, que a gente está até trabalhando agora com uma outra aluna da biologia que está tentando substituir o formol por glicerina para manter essas algas, né? Então, a nossa coleção líquida, que faz parte da nossa coleção didática, a gente colocaria, separaria vocês por turma, e aí vocês pegariam esse material e iriam olhar na lupa e iam percorrer chave de identificação, aquelas chaves chamadas chaves dicotômicas, iam percorrer essa chave dicotômica para poder chegar ao nome da espécie, tá? Mas como é uma aula remota, isso não tem como a gente fazer, então sobre as lâminas, porque as lâminas também a gente olha em aula prática, tá certo? Então são as práticas, são as lâminas permanentes, que a gente vê na aula prática, e o material da coleção líquida, que vocês percorrem a chave para chegar ao nome da espécie. Essa realmente é uma aula prática mesmo, não tem como ser remota, né? A gente tem que chegar numa aula, tem que ter uma aula prática sobre isso, tá certo? Então aqui vocês vão ver algumas lâminas. O que eu iria pedir para vocês, né? Eu coloquei aqui uma atividade, uma sugestão de uma atividade prática para vocês fixarem o conhecimento do que vocês estão vendo de lâminas, que seria procurar cada um desses gêneros que eu vou citar aqui nessa aula, são poucos gêneros, tá? E fazer uma descrição completa da morfologia deles, tá? Você pode procurar na internet, em livros, no Raven, que tem PDF, né? Até a versão mais nova e tal. Vocês podem estar fazendo isso e pegar cada gênero desse e fazer uma descrição da morfologia, tanto interna como externa, tá certo? Isso é importante para ajudar vocês nessas aulas práticas remotas. Bom, então uma das lâminas que vocês vão ver, essas lâminas são lâminas que a gente tem no laboratório, tá? Então eu fui lá, peguei essas lâminas, coloquei no microscópio, ajustei dentro das nossas possibilidades e fotografei. O nosso laboratório está com dificuldade nos microscópios com aumento 40. Então eu fui até o laboratório do professor Diego, ele me emprestou os microscópios dele, que estavam um pouco melhores, e eu consegui ver um pouco melhor as lâminas, tá? Então, o primeiro gênero que vocês estão vendo aí é Zygnema. E nessa lâmina permanente, né, que eu comprei essas lâminas prontas, por isso que são lâminas permanentes, e a diferença é que tem as lâminas temporárias, que seriam lâminas que a gente coletaria água e tentaria ver alguma coisa do fitoplâncton, né, de água doce, porque nós coletaríamos água doce para ver fitoplâncton, né? Então, a gente está vendo o Zygnema, estágios vegetativos de conjugação. Estágios vegetativos de conjugação, que vocês sabem, é o momento da sua reprodução. Então, na primeira lâmina, na primeira imagem, vocês estão vendo no aumento 10, que fica parecendo um monte de colar de contas, assim, e depois, com um aumento melhor e maior, no aumento de 40 vezes, vocês estão vendo o mesmo espécime, Zygnema, tá? E os estágios vegetativos de conjugação. Então, de uma célula forma duas, que forma quatro, que forma seis. Então, a conjugação é um tipo de reprodução assexuada, ou seja, sem participação dos gametas, tá certo? Então, aí você consegue ver essa espécie fazendo conjugação. Aí, apesar de parecer uma lâmina muito sem graça, você conseguiria ver, o aumento está 40 vezes também, que quando aumenta muito, ele desfoca, então eu deixei no aumento de 40, tá? E tá assim, cica barra anabaína. Cica é uma
é uma gimnosperma, as chamadas cicadáceas. Tem até aqui como planta ornamental em Petrolina, os jardins geralmente utilizam ela, e ela é uma gimnosperma, tá? Porque a gente tem a ideia daquela que a gimnosperma é só aquele pinheirão do Paraná, né? Sim, aquele pinheiro do Paraná é uma gimnosperma, mas a gente não tem só aquele representante como gimnosperma, né? Tem as cicadáceas, que são menorzinhas, parecem umas palmeirinhas assim, bem durinhas que espeta, tá? Então tem muito aqui nos jardins ornamentais, tá? E nas raízes dela, de uma forma simbiótica, eu tenho a anabaena, tá certo? A anabaena é uma alga, uma cianobactéria, tá certo? Só um minuto que eu vou ver um negócio aqui com vocês. Eu vejo uma foto da Cica num jardim que eu deveria ter colocado, não coloquei. Um minuto, gente. Fica ruim mostrar por aqui, assim, mostrar o celular para vocês, vocês não vão conseguir ver. Eu posso fazer um outro slide e colocar uma cica para vocês verem. Pronto. E a anabaena é uma cianobactéria, que eu acabei deixando de mostrar para vocês na aula prática de cianobactéria anteriormente, tá? E ela vive em simbiose nas raízes da cicadácea. A anabaena, ela é uma cianobactéria que ela ajuda na absorção de nitrogênio. Lembra que elas possuem células diferenciadas, chamadas de acinetos ou heterocistos? Que são células de acoplamento de nitrogênio para quando as condições não estão ideais. Então, até em plantação de arroz, vocês sabem que o arroz, Oryza sativa, né, que é o nome do arroz, o nome do arroz comum que a gente se alimenta. O arroz é uma planta, né, gente? É uma macrófita, uma planta aquática, né? É uma angiosperma, tem flor, fruto, semente, etc. E ele precisa de muita água, porque ele é uma planta aquática, né? Ele é uma planta que fica muito bem em lugares encharcados, tá? Então, para ajudar a favorecer o crescimento desse arroz, eles utilizam colocar essa cianobactéria, porque ela incrementa aquela água com nitrogênio, que o nitrogênio vai ser benéfico para o arroz se desenvolver, tá certo? Então a anabaena ela é utilizada de uma forma simbiótica, não causa nenhum problema se é simbiose, né? É uma relação harmônica positiva. Pleurococcus é uma alga verde, tá, gente? Como é pleurococcus, coccus lembra bactéria, né? Lembrando do ancestral comum, que era uma cianobactéria. Então, o coccus, como ele lembra coccus, bactéria coccus são várias bolinhas, assim, tá? Então, aí vocês estão vendo no aumento de 20, esse pleurococcus, que é uma alga verde microalga, lembrando que as algas podem ser macro ou microalgas. No laboratório, na nossa coleção didática, o que a gente tem são as macroalgas marinhas, tá? Então a gente tem representante de alga verde micro e macro, de representante de alga vermelha muito mais de macro do que de micro, mas vocês viram, né, que tem uma lâmina de alga vermelha, mas é mais raro ela ser micro, né? Mas algas verdes, é muito comum você ter algas verdes no fitoplâncton, elas serem micro. Você tem muitas algas verdes macro e tem muitas algas verdes micro. Cianobactéria é sempre micro, a não ser quando elas fazem florações, que aí você consegue ver aquela água esverdeada, meio azulada, aquilo é uma cianobactéria. Dependendo da cianobactéria, a água pode estar até meio esverdeada. Avermelhada, como eu falei para vocês, que não é tão comum, mas pode acontecer. Os dinoflagelados são sempre micro, que a gente já viu. As diatomáceas são sempre micro, nunca macro, que foi a aula passada que vocês viram. E as algas marrons, que vai ser a nossa próxima aula, que são as paiófitas, elas podem também ter representantes macro e micro, mas muito mais macro do que micro. Então, eu diria que as algas verdes,
é as que têm maior quantidade de algas macro e micro, tá bom? Aí, no caso, o aumento do Pleurococcus, o aumento de 40%, de 40 vezes, desculpa. Aí a gente está vendo uma espirogira, lembrando que espirogira e clorela são algas que fazem muito bem para o cabelo, para a pele, eu tomo, né? São vendidas no mercado. A espirogira, vocês estão vendo ali, ela também numa reprodução assexuada, conjugação com os zigotos, né? Então, conjugação é um tipo de reprodução assexuada muito característico também de bactérias, né? Para você ver como tem a ligação com os ancestrais comuns. Então, eu tenho colocado a seta ali para mostrar a espirogira, ela é em espiral, tá? E ela fazendo conjugação. Então, ela chega uma espirogira, se aproxima de outra espirogira, assim, elas ficam pareadas. Forma-se aqui tipo uma ponte entre elas, que vai haver troca de material genético. Aí elas trocam o material genético, tá certo? Esse é o tipo de reprodução que elas fazem, tá certo? É muito comum elas fazerem esse tipo de reprodução. O gênero Caracia, esse gênero, gente, aí, o que eu estou mostrando aí não é a alga inteira, tá? O que eu estou mostrando aí é apenas o talo da alga verde com o órgão reprodutivo, tá? Isso que parece uma flor não é uma flor, porque algas não possuem flores, né? Aí no aumento de 10 é o órgão reprodutivo do gênero Cara. Lembrando que as caráceas e as coleochatares, né? As caráceas, coleochatares ou coleochate e cara, esses dois gêneros, e Nitella, provavelmente são os que deram origem às plantas que a gente tem hoje, as plantas terrestres, as briófitas, por exemplo. Então, vieram desse grupo das caráceas, tá? Da derivação desse grupo da carácea. Aí só mostrando para vocês o aparelho reprodutivo das caráceas. Volvox, que é um tipo que a gente viu nos slides das algas verdes, a gente também tem ele em lâmina, né, que eles podem formar colônias, e aí eu mostrando essas colônias de Volvox, que também é uma alga verde, e em um aumento de 40 vezes. Eu quero que vocês façam, então, esses gêneros todos que eu falei anteriormente de algas verdes. Agora a gente vai falar das diatomáceas. Eu quero que vocês peguem esses gêneros e façam uma descrição todinha delas, uma descrição da sua morfologia do talo, tá? Interna e externamente, características delas. Por isso que eu não quero ficar falando muito, porque eu quero que vocês façam essa prática. Senão eu vou falar tudo, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Então, vocês escrevendo, procurando e pesquisando, vocês vão conseguir fixar mais, tá bom? Então, é uma atividade que eu estou passando para vocês. Então, e aqui as nossas lâminas de diatomáceas, a gente tem essa lâmina de diatomácea mostrando diatomáceas de água doce, lembrando que elas não, as que ocupam água doce não ocupam água salgada e vice-versa, porque nós temos diferença, né, de densidade, elas não conseguem viver em ambientes que não são ambientes delas específicos, elas são muito específicas, aí no caso são representantes, eu tenho duas lâminas, essa lâmina, que são as penales ou as penadas. Lembram da aula, peguem os slides e olhem novamente as RAFs, para que serve a RAF, tá? E as centrales. E aqui eu tenho as diatomáceas marinhas. Eu peguei uma representante penales das algas de água doce, das diatomáceas de água doce, e peguei as centrales com representantes de água marinha num aumento de 20 vezes, tá certo? A gente tem essas duas lâminas no laboratório. Então, eu quero que vocês observem essas características, revejam a aula. Espero que vocês estejam colocando na tabela todas as características de cada um desses grupos, tá? E vamos partir para o último grupo de algas, que são as phaeófitas, que são as algas marrons, ou algas douradas, que fazem parte da mesma divisão bacilariófitas, que estão também inseridas as diatomáceas, tá bom?
Então, eu espero que vocês tenham entendido essa aula, apesar de ser uma aula prática que fica é muito diferente de uma aula prática que a gente estaria tendo no laboratório, onde você iria manusear o microscópio, você iria chegar às conclusões das espécies, onde você iria percorrer uma chave dicotômica e chegar no nome da espécie, né? Então, com os representantes da nossa coleção didática, vocês estariam tendo contato com aquela coleção didática, né? Visualizando, e a gente estaria provavelmente indo para Barra Grande coletar, né? Essas algas in loco, né? Ao vivo, ir na praia, coletar. Eu vou ver se eu disponibilizo também algumas fotos para vocês de algumas das viagens que a gente fez para Barra Grande. E aí eu vou fotografar, eu tenho muitas dessas fotos e eu vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês lá no canal no YouTube, para vocês verem como eram as aulas práticas, nossas dinâmicas lá, divididas com o professor Benoit. Alguns dias eles tinham atividades com o professor Benoit, alguns dias eles tinham atividades comigo. Geralmente a gente ia para a praia pela manhã, maré baixa, né? Porque a gente tem 6 horas de maré alta, 6 horas de maré baixa, né? O tempo todo fica fazendo isso, e aí a gente aguardava a maré baixar, ia para a praia, fazia uma coleta, ia colocando dentro de saco plástico ou de isopor com formol, né? Ou então eram grupos, né? Eram divididos em grupos. Aí a gente voltava para a pousada, almoçava e começava a triagem do material que a gente tinha coletado. Os alunos tinham que fotografar as algas coletadas, identificar as espécies que eles tinham coletado, né? E aí preparar um seminário, porque eles iam utilizar esse material no preparo dos seminários. Então era assim que a gente fazia, que era a logística das nossas práticas. Antes da pandemia, uma das nossas práticas seria a gente, em Barra Grande, também ficar um tempo maior. A gente ficava 5 dias, por conta da disciplina do professor Benoit também, e por conta das disciplinas de protistas. E aí a gente ficaria mais um dia para poder coletar e prensar briófitas e pteridófitas, né? A gente andaria por outros lugares, a gente já estava vendo, eu e o professor Benoit, a gente estava vendo um alojamento para os alunos ficarem, onde a gente iria ter essa dinâmica com os alunos, né? De não só algas, mas briófitas e pteridófitas, porque acabava que nessas práticas, nessas viagens para Barra Grande, a gente só focava em algas, né? Então ficava faltando briófitas e pteridófitas. Como a gente mora no sertão e são plantas que precisam de água para sua reprodução, então elas geralmente ocorrem em locais mais úmidos, apesar de que a gente tem algumas áreas aqui perto, apesar de ser sertão, a gente tem algumas áreas aqui perto que são mais úmidas, algumas serras ou enclaves, né? Onde a gente pode ter a presença de briófitas ou de pteridófitas, né? E coletar, enfim. Mas o mais importante, lugares que a gente mais encontra esses grupos, é realmente lugares mais úmidos, né? Então, só para dar um panorama para vocês como eram as nossas aulas práticas em Barra Grande, tá certo? E aí, quando a gente voltava do campo, a gente acoplava a esse material à coleção didática, tá? No caso do professor Benoit, os alunos fotografavam o local onde estavam os animais que eles precisavam fotografar, né? No seu próprio hábitat e construíam também um seminário. Nesse seminário, era um seminário que continha tanto a parte do professor Benoit como a minha parte. E aí tinha um dia à noite que a gente apresentava o seminário e após apresentar o seminário, com todo o material que a gente coletou, mostrava tudo, discutia muitas questões ambientais do local, né? E depois a gente ia comer uma pizza à noite. Era bem interessante, bem legal, bem gostoso. Mas vai ficar para a próxima, tá bom? Então eu vou ver se eu disponibilizo essas fotos para vocês, né? Lá de Barra Grande, para melhorar e deixar as aulas mais estimulantes, tá bom? E aí eu aviso vocês quando essas fotos estiverem lá no canal,
tá? Não vai ser em formato de slides, como sendo uma aula como eu estou dando agora, mas vai ser como fotos mesmo eu vou criar uma playlist, fotos de campo, tá? De atividades de campo, e aí eu vou colocar lá, e aí vocês vão poder visualizar as nossas viagens, tá bom? Um abraço a todos e boa noite.